Este é o primeiro vídeo do ano. Gostaria de começar desejando um feliz ano novo para todos nós, né? Que o Brasil tenha um ano muito melhor do que o ano passado, um ano onde todos os cidadãos possam ter verdadeiramente liberdade de expressão, que o nosso país saia da hipocrisia, que parem com chiliques seletivos, que todas as instituições, que todos os poderes de Estado voltem aos seus papéis originais previstos na Constituição e sem relativizações de qualquer ordem que seja. Então tomara que realmente 2024 seja um ano bom para todo mundo e que esses pontos, no mínimo, melhorem para que a gente volte a ter uma democracia pujante, né? Porque hoje, na minha leitura, até o ano passado a gente não tinha, estávamos longe de uma democracia pujante, dado aí, enfim, assuntos que eu não quero nem ficar comentando nesse início de vídeo. E para entrar na pauta do vídeo de hoje, eu vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro é sobre a narrativa que a imprensa tá criando aí para falar que o Putin tem uma guinada ultraconservadora. E eu vou mostrar para vocês com outras reportagens como, na verdade, o comunismo, os comunistas, inclusive os que são até hoje venerados pela esquerda, já eram bem preconceituosos, bem intolerantes, principalmente com a pauta LGBT, com a pauta das minorias. Nunca houve, ao longo da história dos comunistas, respeito para essa gente. E agora estão querendo falar que o Putin está dando uma guinada ultraconservadora, mas não, ele é comunista. Ele foi da KGB, polícia secreta da União Soviética, comunista. Então não tem nada demais, tá? Então isso aqui é uma narrativa, vou explorar isso aí com vocês. Depois eu vou falar sobre o assunto também do saidão, nessa coisa deplorável, as saidinhas que tem aqui nos nossos presídios, né? Então no final do ano passado teve a saidinha de Natal, né? O saidão que o pessoal fala. E mais de 250 criminosos não voltaram. Então vou explorar um pouco esse assunto. E para finalizar, eu quero comentar uma lei que o Lula sancionou, a lei de orçamento, e colocou alguns vetos inacreditáveis. Afrontam certamente quase metade, se não mais, da metade da população brasileira. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e verifique a inscrição no canal. Voltando para a reportagem. Então, começando aqui com essa primeira narrativa que aqui o Jamil Chad aqui do UOL tá querendo pregar. Festa quase nua gera polêmica e revela guinada ultraconservadora de Putin. E aqui eu quero mostrar o trecho que ele fala isso, né? Para ir mais focado. Políticos, entidades religiosas, grupos de apoio aos soldados e blogueiros ligados ao governo se apressaram em condenar a festa e vazaram informações de que Putin teria ficado irritado ao ver as imagens. Enquanto isso, a imprensa, aliada ao Kremlin, passou a divulgar notícias sobre como os soldados estariam insatisfeitos. Mas a questão da guerra não é o único motivo para polêmicas. Nos últimos anos, Putin tem promovido uma agenda ultraconservadora de valores e insistido numa guerra cultural contra o que é tido como comportamentos de sociedades decadentes do Ocidente. Isso aqui, pessoal, vou mostrar agora nas próximas links para vocês. Isso marca os comunistas. Isso marca os comunistas. Desde Cuba, aqui na América Latina, Venezuela, até mesmo China atualmente. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu trago aqui só como exemplo, tá? BBC, uma matéria da BBC de 2021 que fala o seguinte: China vai reprimir estilos afeminados na TV. Então, um exemplo recente. Outro, de setembro de 2021. China, a universidade declara guerra, registrem todos os estudantes que pertencem a esse grupo de minorias. E aqui fala o seguinte: pouco importa se trata de grupos passíveis de representar instâncias políticas e sociais, de direitos de algumas categorias de cidadãos ou simplesmente de comportamentos considerados imorais. No endurecimento também são envolvidos importantes instituições públicas. Então, endurecimento na China. Ou seja, sem endurecimento é porque já era assim, mas está piorando. Porque comunista, de fato, intolera esse tipo de coisa. Como parte de um censo interno, a Universidade de Xangai solicitou que seus campi fichassem estudantes não heterossexuais ou que se identifiquem com a comunidade LGBT. A diretiva, não confirmada pela universidade, mas divulgada nas redes sociais chinesas, também exige a coleta de informações sobre posições políticas, contatos sociais e saúde mental dos inscritos. Tudo isso há poucas semanas do cancelamento de dezenas de contas de grupos universitários pró-LGBT no WeChat, que é uma empresa chinesa. Nos últimos anos, a comunidade
LGBT, vamos chamar, sofreu uma crescente marginalização e agora é vista também como um obstáculo às políticas de sustentação demográfica. Mais que uma perseguição, o caso parece se enquadrar em uma necessidade mais ampla do sistema chinês de identificar e monitorar possíveis ativistas e formas de agregação potencialmente operantes fora da linha do partido. Isso, pessoal, sempre foi assim historicamente. E a China continua com esse modus operandi. É novidade zero. E o Putin, que era da KGB, comunista, também não vem com essa ladainha que é uma onda ultraconservadora, não. A KGB, o pessoal da KGB daquela época, que eram comunistas, estão no poder e estão com a mesma mentalidade. E aqui eu trago outro exemplo de citações de pessoas que até hoje a esquerda venera de maneira inexplicável, já que eles emparedavam e tiravam vidas de pessoas desses grupos de minorias. Então aqui nessa reportagem da Gazeta fala Stalin, Che Guevara e companhia. Ele cita aqui citações preconceituosas, vou trocar a palavrinha, de líderes e pensadores da esquerda. E aqui na reportagem fala, né? Partidos de esquerda se orgulham da sua luta contra toda forma de preconceito e discriminação. E, ao mesmo tempo, lembram com orgulho nomes como Karl Marx, que é outro cara também ultra mega preconceituoso. Mas a nossa esquerda, inclusive da comunidade de minorias, venera o cara. Algo no mínimo contraditório, já que os líderes da esquerda se mostraram preconceituosos ao longo da história. Eu tô trocando aqui algumas palavrinhas, tá, pessoal? A postura deles não é diferente com gays, lésbicas e todos que formam públicos identificados por siglas como LGBTIQQ2SA+. Já tô até me perdendo nisso aqui. Por mais que os partidos comunistas se digam defensores dessa parcela da população, é provável que essas pessoas tivessem uma vida ainda muito mais difícil, vivendo sob as ideias daqueles que são idolatrados pela esquerda. Fato. E aqui ele já traz aqui uma frase de Stalin que fala o seguinte: essa palavrinha aqui é um vício burguês patológico. Tá? E aqui eu vou até evitar ler os textos porque tem muitas palavras aqui que as plataformas podem até derrubar o vídeo, mas só para vocês entenderem como a hipocrisia da nossa esquerda, né? Agora, de Friedrich Engels: somente na Alemanha um homem como esse pode vir e converter este lixo numa teoria. E aqui até fala, Marx e Engels não tinham nesse grupo aqui, nesse comportamento, o objeto principal de nenhuma de suas publicações, mas o preconceito que ambos tinham contra esse grupo de pessoas era tão presente nas correspondências que trocavam que até mesmo o Partido Comunista do Brasil admitiu tal conduta. Tá? Então não vem aqui o UOL e Jamil Chad falar que o Putin revelou uma guinada ultraconservadora. Não, isso foi sempre o comunismo. Sempre. Isso caracterizou o comunismo. Isso não é ser um conservador. Isso é ser um preconceituoso à la comunista. A lá comunismo, tá? Basicamente é isso. Então temos que rechaçar essa tese aqui do UOL, que teve essa guinada do Putin. Não, ele sempre foi um comunista, foi da KGB. Bom, mudando de assunto, indo para outra pauta, o saidão, as saidinhas que tem aqui no Brasil, né, em datas específicas. Sempre tem e sempre uma galera não volta. É uma coisa impressionante. Mas tem jabuticabas no Brasil que só tem aqui no país, não se aprende com os erros do passado e vão continuando certas bizarrices. Então, manchete: após saidão de Natal, 253 criminosos não retornam ao presídio no Rio. 2 chefes do tráfico. Tá? Então aqui a reportagem traça aí o perfil de parte da galera que não voltou. E assim, até quando esse tipo de bizarrice vai continuar acontecendo? Eu não consigo entender. Qual que é a lógica disso? Se fosse uma coisa tão maravilhosa, a gente veria replicado em outras democracias. Mas tem coisa que realmente é jabuticaba, não dá certo, é avacalhação e o Brasil não aprende. É uma coisa assim impressionante. Então aqui só para pontuar essa palhaçada. Teve a saidinha e obviamente uma galera não voltou. E para finalizar, eu queria falar aqui o Lula sancionou, tá, a lei do orçamento, e ele colocou alguns vetos, e alguns me chamaram muito a atenção, porque afronta valores de boa parte da população brasileira. Eu vou direto nesses vetos que me chamaram a atenção. É o seguinte: barrado o trecho que citava família tradicional. Lula também vetou uma proposta bolsonarista. E aqui, eu até publiquei hoje nas minhas redes sociais, será que o UOL acha que associar isso ao bolsonarismo queima o filme do bolsonarismo? Eu acho que não. Olha o que o UOL rotulou como proposta bolsonarista.
o trecho proibia a União, né, o Estado, de fazer gastos que promovam, incentivem ou financiem invasão de terras. Então, isso é uma proposta bolsonarista. Fazer com que a União não gaste ao promover, incentivar ou financiar a invasão de terras. Cara, se isso queima o filme do bolsonarismo, meu Deus do céu. Mas, desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta que o UOL chamou de bolsonarista, e é mesmo. Mas toda vez que a imprensa coloca esse rótulo, é pra tentar queimar o filme. Mas como você vai queimar o filme de uma coisa dessa? Era uma proposta que proibiu o Estado de fazer gastos com coisas que promovam, incentivam ou financiem invasão de terra. Meu Deus! A desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Cara, isso aqui é assim, isso aqui é tão óbvio, não tinha que ser uma pauta só da direita. Não, isso aqui tinha que ser pauta da maioria esmagadora do povo brasileiro. Tá? E o Lula vetou trechos da proposta que continham isso, esses tais trechos bolsonaristas. Eu achei isso aqui uma aberração, sabe? É um desgaste político que o Lula compra desnecessário. Tá, tudo bem, ele quer puxar o saco da aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta que o UOL chamou de bolsonarista, e é mesmo. Mas toda vez que a imprensa coloca esse rótulo, é pra tentar queimar o filme. Mas como você vai queimar o filme de uma coisa dessa? Era uma proposta que proibiu o Estado de fazer gastos com coisas que promovam, incentivam ou financiem invasão de terra. Meu Deus! A desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Cara, isso aqui é assim, isso aqui é tão óbvio, não tinha que ser uma pauta só da direita. Não, isso aqui tinha que ser pauta da maioria esmagadora do povo brasileiro. Tá? E o Lula vetou trechos da proposta que continham isso, esses tais trechos bolsonaristas. Eu achei isso aqui uma aberração, sabe? É um desgaste político que o Lula compra desnecessário. Tá, tudo bem, ele quer puxar o saco da militância, só que ele tá se indispondo com milhões de brasileiros. Eu acho até que mais da metade da população é a favor disso aqui que o Lula vetou. Então é uma coisa assim, enfim, é os novos rumos que o Brasil... Os novos não, né? É o Brasil do passado que voltou com tudo no país do presente, né? No Brasil do presente. Então, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Então, essa é a proposta que o UOL chamou de bolsonarista, e é mesmo. Mas toda vez que a imprensa coloca esse rótulo, é pra tentar queimar o filme. Mas como você vai queimar o filme de uma coisa dessa? Era uma proposta que proibiu o Estado de fazer gastos com coisas que promovam, incentivam ou financiem invasão de terra. Meu Deus! A desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Cara, isso aqui é assim, isso aqui é tão óbvio, não tinha que ser uma pauta só da direita. Não, isso aqui tinha que ser pauta da maioria esmagadora do povo brasileiro. Tá? E o Lula vetou trechos da proposta que continham isso, esses tais trechos bolsonaristas. Eu achei isso aqui uma aberração, sabe? É um desgaste político que o Lula compra desnecessário. Tá, tudo bem, ele quer puxar o saco da... Se o Lula acha que é importante chamar brecha para que o Estado possa fazer gastos que promovam, incentivem ou financiem invasão de terras, porque isso aqui ele quer deixar essa brecha. Ele diz que não vai gastar, que não tem nada previsto, por isso que ele está vetando. Mas se ele veta, ele deixa a brecha. Se precisar, não vai estar cometendo ilegalidades. Desconstrução da família tradicional, pelo amor de Deus. E aborto e mudança de sexo em criança. Como que ele vai veta uma coisa dessa? Enfim, eu acho... A gente sabe que ele acredita nisso, mas ele poderia, pelo menos, politicamente, para não se desgastar tanto com a parcela conservadora de direita da sociedade, meio que ignorar isso aqui. Mas ele fez questão de vetar. Enfim, esse é o Brasil do presente. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam aí dos assuntos, os meus pontos, se concordam ou não. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.